Vinícius Júnior chora na coletiva antes do amistoso da seleção brasileira com a seleção espanhola, e isso, infelizmente, é uma das maiores demonstrações de como a luta antirracista está longe de acabar. Olá, querida e amável pessoa da internet, seja bem-vinda a mais um vídeo nesse canal, mais um react. Dessa vez a gente vai lá para o cortes do TNT Sports. André Henning questiona a briga solitária de Vini Júnior. Ele tá quase sozinho nessa batalha do racismo. E vamos usar esse react como desculpa pra gente falar um pouquinho sobre essa questão muito importante, que é a batalha antirracista, o caso do Vini Júnior, e como isso nos ajuda a entender o mundo que a gente vive de 2024, que parece, né, que racismo, parece que escravidão, parece que exploração, colonialismo, são coisas do passado, mas na verdade são coisas do presente. O passado construiu o presente que a gente vive, né? Para quem tá fora de toda essa questão, tá fora de todo esse contexto, o Vini Júnior joga no Real Madrid, um time espanhol, um dos maiores times espanhóis, um time espanhol inclusive envolvido com a coroa espanhola. Tem muita polêmica envolvendo o Real Madrid, né? Principalmente o Real Madrid do século passado, de ter sido privilegiado, ter sido ajudado por ser um time que até na sua simbologia, né, usa a coroa espanhola e tudo mais. E ele sofre há mais de um ano com ataques racistas de torcidas de maneira organizada. Não foram fatos isolados, né? Porque a Espanha, ela já tinha acontecido alguns fatos de racismo há muito tempo, com jogadores como Samuel Eto'o, com outros jogadores brasileiros, mas tinham acontecido em alguns pontos e não tinham ganhado tanta repercussão assim. E os jogadores também não tinham se posicionado com tanta veemência assim contra esses ataques. O que aconteceu? O Vini Júnior, na sua posição contra esses ataques, foi muito veemente e muito forte, como deve ser, né? Ou como uma pessoa deve escolher ser, né? Não vou criar um rigor de como você deve responder a ataques racistas, né? Mas o Vini Júnior, na história presente, foi um dos jogadores que mais se mostrou firme e quis combater esses ataques. Diferentemente de outros jogadores que ficaram, não porque eles são fracos, não porque eles são diferentes, não porque eles são piores do que o Vini Júnior, mas que em outras maneiras não foram tão veementes. Fizeram as suas lutas, se posicionaram contra, mas não foram tão veementes assim nas suas críticas, não pediram respostas, não foram atrás das organizações e tudo mais. Coisa que o Vini Júnior fez, e isso parece ter feito um movimento de alastrar cada vez mais os ataques, de que os ataques ficaram cada vez mais fortes, porque provavelmente, não tô querendo ser nenhum profeta aqui, nem um analista, não tô dentro da Espanha, mas provavelmente a Espanha vive muito do que a gente vive aqui no Brasil e o que a gente vive no mundo de 2024, né? Quando a pessoa se posiciona contra um ataque racista, contra um ataque misógino, contra um ataque homofóbico, ela, nessa cultura atual de internet, uma camada da internet vai querer tratá-la como uma vitimista, como se um campo de futebol fosse uma arena onde você pudesse xingar, né? Como se você pudesse fazer o que você quisesse, xingar todo mundo, alastrar-se. Inclusive, isso já foi dito por algumas pessoas na Espanha, né? Como que os torcedores meio que têm o direito de fazer isso, porque eles estão ali para desabafar. E tudo isso gerou cada vez mais ataques. E o Vini Júnior continuou cada vez mais se posicionando. E os ataques foram cada vez mais se alastrando. Por que também? Porque as organizações, em momento nenhum, defenderam o Vini Júnior. Então, Federação Espanhola, Real Madrid, os outros clubes, nenhuma das organizações puniram os racistas e nenhuma dessas organizações defenderam o Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior se defendeu sozinho. E o Vinícius Júnior não abaixou o seu comportamento, porque uma das coisas que o racismo e os racistas geralmente vão pedir de um ente, de uma pessoa que está sofrendo com essas agressões, é que essa pessoa mude. Então se reclamava muito das dancinhas do Vini Júnior durante a comemoração de gols, se reclamava muito do seu comportamento irreverente, do seu comportamento sorridente, do seu comportamento de uma pessoa que está feliz jogando futebol.
E o Vini Júnior de nenhuma maneira recuou nesse comportamento. Ele continuou dançando depois dos gols, ele continuou fazendo as suas comemorações, ele continuou sendo o jogador que ele é. E isso só gerou cada vez mais ataques. Então, só dando esse contexto, porque vai que o vídeo vai até você que não tá nesse contexto todo e não tem toda essa projeção, que você não é obrigado a ter, né? Ninguém é obrigado a saber tudo que tá acontecendo no mundo, né? Mas dado o contexto, vamos ao vídeo do André Henning, que é especificamente sobre a coletiva do Vini Júnior. Então, se marca um amistoso entre seleção espanhola e seleção brasileira em março de 2024, né? No mês que eu estou gravando esse vídeo, não sei se é o mês que você está assistindo, né? A internet faz o vídeo viajar para o futuro. Com a proposta de combater o racismo, o amistoso é marcado na Espanha, no Santiago Bernabéu, no estádio espanhol. Se marca o amistoso, isso, vamos fazer um amistoso para combater o racismo, para passar uma mensagem. O Vini Júnior vai ser capitão e o Vini Júnior vai dar uma coletiva de imprensa antes do jogo. E ele é colocado lá sozinho para ficar respondendo durante quase 20 minutos perguntas sobre as violências que ele sofreu. E tudo isso gera o cenário onde ele não aguenta e chora, desabafa através do seu choro, né? Então vamos reagir ao André Henning e vamos usar ele como desculpa para ir falando sobre o assunto, tá bom? O Vinícius Júnior ontem foi o escolhido pela CBF para dar entrevista coletiva à imprensa brasileira, à imprensa internacional, no pré-Espanha e Brasil. E o Vinícius Júnior, cara, tem tanto assunto pra falar sobre essa entrevista. A gente poderia falar sobre o racismo, não só na Espanha, mas também no Brasil. A gente poderia falar sobre como o futebol se esconde de temas importantes, de temas relevantes, de como muitos de vocês aqui que estão acompanhando a live, que acompanham aqui diariamente a live, e que imediatamente quando eu começo um tema que seja um pouquinho diferente do campo bola, adoram escrever aqui e mandar mensagens falando, fala de futebol, mas também adoram falar que não é só futebol em vários momentos. A gente poderia ir por vários caminhos. Poderíamos ficar aqui 1 hora, 2 horas, a manhã inteira falando da entrevista do Vini Júnior. Mas eu queria focar em um ponto que eu acho muito importante, cara. Muito importante. O Vinícius Júnior ontem foi jogado aos leões, entre aspas, porque ali tinha muito mais gente naquela sala apoiando o Vini do que contra a luta do Vini, mas ele foi jogado aos leões, entre aspas, sozinho. E isso é muito impactante, cara. Quanto mais a gente analisa essa situação do Vini, essa briga que o Vini tá chamando pra si, cada vez a gente percebe que o Vini tá quase sozinho nessa história. Cada vez que ele vem falar, que a gente vê o posicionamento ou o não posicionamento de algumas pessoas, a gente percebe o quanto ele está quase sozinho nessa batalha. Isso, cara, isso você vê até nas transmissões. Eu deixei passar até o tempo do amistoso, porque já tinha vídeos para entrar antes no canal para falar dessa questão, mas eu já ia falar sobre o caso do Vini. Mas eu deixei também o amistoso passar pra gente ver toda a história, toda essa história terminar. Porque a história meio que terminou, essa faixa da história, né? O capítulo terminou, a história não terminou, né? No amistoso, mas você via isso até na transmissão. Todo o respeito do mundo a Luiz Roberto, mas, cara, o papo... Eu sei que o narrador de futebol, principalmente pós Galvão Bueno, tem muito disso de querer engajar o público e narrar uma história. Mas a narração do Luiz Roberto, cara, é extremamente
Eu não sei qual que é a palavra que eu vou utilizar, mas vou tentar descrever em algumas frases. Ele fica jogando toda hora essa questão pro Vini Júnior. O escolhido, ele foi escolhido. Ele tá lutando essa batalha. É o escolhido pra lutar essa coisa. Ele foi escolhido pra lutar. Ele repetiu várias coisas, várias vezes, sabe? O escolhido, o escolhido, o escolhido. Várias vezes quando o Vini Júnior mostrava na câmera, passava na câmera. E é engraçado que isso, de tantas maneiras, até repercutiu de alguma maneira, narrativamente falando. Não tô falando que as palavras do Luiz Roberto têm poder sobre o Vini Júnior, mas na historinha foi tanta pressão que o Vini Júnior não conseguiu jogar direito, cara. Você percebia que ele tava pesado no sentido de que quando ele pegava a bola, ele tentava fazer mais jogadas individuais do que coletivas. Quando ele pegava a bola, a marcação sobre ele era muito maior do que sobre outras. Você viu marcação tripla em cima do Vini Júnior em relação à marcação sobre o Rodrigo. Tanto que é os outros jogadores que vão conseguir espaço quando o Vini Júnior chama a marcação para fazer jogada, por exemplo, a jogada do gol e tudo mais. Ou jogadas do pênalti e tudo mais. Então você vê toda essa narração, cara, que de certa maneira ela é um pouco violenta. Violenta no sentido simbólico. Não tô falando que o Luiz Roberto ele foi violento diretamente. Não tô falando que quem fala isso sobre o Vini Júnior tá violentando ele diretamente, tá dando um soco na cara do Vinícius Júnior. Mas eu tô falando do simbolismo no sentido de que, cara, o Vini Júnior não é um herói. Não precisa ser. Ele não é um Marte. Ele não precisa ser um Marte. Essa luta deveria ser de todos nós. Essa luta, ela deveria ser organizada. Essa luta, ela não é individual. E percebe como o que o André Henning tá falando se demonstra na realidade? Pô, vai ter um amistoso entre seleção brasileira e seleção espanhola. Os espanhóis que estão cometendo as agressões. E é o Vini Júnior que tem que responder 20 minutos de questões sobre o racismo? Sozinho. Tá ligado? Cadê o presidente da CBF cobrando, na entrevista, cobrando da Federação Espanhola? Cadê as organizações brasileiras, a Federação Brasileira, a Federação Paulista, as outras federações cobrando da Federação Espanhola? Cadê o Palmeiras que acabou de fazer negócio com o Endrick cobrando o Real Madrid? Porque o Endrick vai jogar no Real Madrid. E o Endrick é negro. O Real Madrid vai deixar a torcida do Valência fazer tudo que faz com o Vini com o Endrick, se o Endrick se posicionar, por exemplo? O Rodrigo, companheiro do Vinícius Júnior no Real Madrid e que fez gol ontem, é negro. Dos 3 gols brasileiros, 2 gols foram feitos por negros. Cara, um dos melhores jogadores da Espanha ontem, que mais jogou, esqueci o nome dele, tem 16 anos, é negro. E na coletiva de imprensa espanhola, o Carvajal, zagueiro, companheiro do Vini Júnior, sabe o que ele falou? Ele falou que a Espanha não é um país racista. Quem foi chamado pra dar entrevista foi um branco, que deveria ser aliado do Vinícius Júnior, que viu o racismo que o Vinícius Júnior sofreu, estava em campo com ele, não tem desculpa nenhuma. É o Carvajal, ele joga com o Vinícius Júnior, e ele falou que a Espanha não é um país racista. Ponto. Tentou passar um pano. Não tentou nem admitir o próprio erro da população em que ele vive. Só que o Vinícius Júnior tem que responder 20 perguntas sobre racismo. O Vinícius Júnior, na locução do Luiz Roberto, é o escolhido. O Vinícius Júnior que tem que resolver a situação. O Vinícius Júnior que tem que responder a coisa. O Vinícius Júnior que tem que responder aos racistas. Não, cara. O Vinícius Júnior não é um herói. Ele é um ser humano como todos nós. E a prova disso é que, cara, ele tá numa posição, uma das posições mais altas na carreira dele. Ele é um jogador de futebol do Real Madrid, cara. Isso é o sonho de todo jogador de futebol, de todo menino. Ele vai ser o exemplo para próximas gerações. Assim como vai ter jogadores
daqui anos que vão jogar em times profissionais, vai falar, meu exemplo era o Vini Júnior, cresci jogando Vinícius Júnior. Vinícius Júnior que tem uma história de superação gigantesca, tá ligado? Que ele era zoado quando jogava no Flamengo. Ele era tratado como um novo Negueba. Que o Negueba foi um jogador que deu errado, entre aspas, no futebol, né? E o Vinícius Júnior era tratado como um novo Negueba. E virou o jogador do Real Madrid, cara. A fazer gol decisivo em Champions League, que é um dos campeonatos mais importantes do mundo. E mesmo assim, ele tem um estádio inteiro chamando ele de macaco, com crianças, inclusive, chamando ele de macaco. Tá ligado? E ele não precisa ser o herói. Ele não precisa ser o Marte. Ele pode ser o ícone. Ele pode ser a cara. Porque ele tem uma posição social e um poder político e econômico que ele pode ser essa cara. Mas ele não precisa ser o herói. Ele não precisa ser o Marte. Ele não precisa ser o escolhido. Porque, infelizmente, ele é mais um que está sofrendo racismo na Espanha. E o próximo pode ser o Endrick. E depois do Endrick pode ser mais um próximo. Se a gente não se organizar e lutar coletivamente contra isso. Não jogando no Vini Júnior a faixa de escolhido. Toma aí, Vini Júnior, a faixa de escolhido. Porque é uma individualização da luta, no sentido de que, pô, Vini Júnior, representa nós. Se você fizer, eu não preciso fazer. Daí eu vou ficar só feliz de torcer por você. Porque é essa posição que muitas vezes a gente abraça no nosso sistema atual. De tipo, eu tenho um brochezinho do Vini Júnior, eu sou antirracista, vai lá, Vini Júnior, representa pra gente. Não, cara. Você tem que lutar pelo Vini Júnior também. O Vini Júnior é um herói. Se a gente ficar nessa de deixar com os heróis, não vai se resolver em nada, porque o Vini Júnior, infelizmente, não vai resolver nada. E ele chorar, e ele falar que tá cansado, é meio que ele passar essa mensagem de falar, eu estou sozinho, eu não sou um herói, eu não sou um Marte, eu estou cansado. O Vinícius Júnior precisa de ajuda. Precisa de ajuda de, por exemplo, o narrador falar durante a história do jogo que a luta do Vini Júnior tem que ser a luta de todos nós. Não ficar só batendo na martelada de ele é escolhido, escolhido nesse assunto. Pô, todos foram escolhidos também. Eto'o foi escolhido, todos os outros que vieram antes do Eto'o foram escolhidos. O Endrick é o próximo escolhido. Quantos escolhidos a gente precisa? Jogar pra arena pra sofrer, morrer e depois recolher o corpo de tanto sofrimento que teve. Entende? É por isso que aqui eu pego o Cornell. O Cornell, ele é um filósofo afro-americano que eu sempre falo sobre isso, que eu acho que é uma palavra muito importante, que ele vem falar sobre a perspectiva de esperança como uma alternativa ao pessimismo e ao otimismo. Ele fala muito que, filosoficamente, para ele, pessimismo e otimismo são posições passivas no mundo. O cara que é pessimista, ele acha que o mundo vai continuar ruim e não vai fazer nada para melhorar ou para piorar o mundo. Ele vai ficar só parado. O otimista, ele acha que o mundo vai melhorar, mas ele não vai fazer nada para melhorar. Ele vai ficar só parado. E ele vai falar da perspectiva da esperança. Que o certo é a gente ter esperança. Esperança no sentido de esperar algo melhor. Não, esperança, ele fala num sentido até mais cristão da palavra, porque ele é um pastor batista também, né? Ele é um teólogo e tudo mais. Esperança no sentido cristão é muito mais na perspectiva de Jesus, de que veio salvar nós, né? E veio se sacrificar pelos pecados e purificou o mundo, né? E ele fala na esperança de, tipo, fazer o certo independente do que aconteça. Ligou meu monitor. Porque ele pega muito disso, né? Jesus fez o que fez mesmo sendo Deus encarnado. Jesus poderia matar todos os soldados romanos, mas ele não matou. Ele se sacrificou pelo povo, né? E ele fala isso, de tipo, a esperança é fazer o que é certo, independente do que aconteça. Então, ó, você é antirracista, independente se o racismo vai acabar ou não. É o certo. Eu vou ser anti a violência de uma pessoa que está sendo oprimida, independente do que aconteça. É o certo.
Eu vou apoiar essa luta, independente de se vai melhorar ou não, se o racismo vai acabar ou não amanhã, vai acabar ou não semana passada. Não, vou fazer porque é o certo a se fazer, tá ligado? Só que a gente não tem essa mobilização. A gente prefere escolher heróis e falar, herói, lute por mim. Se sacrifique por mim, tá ligado? O que a gente tem que sair é dessa posição de passividade. E lutar junto com esse cara, que pode ser um ícone. Mas não precisa ser um mártir. Não precisa ser um herói. Gente, o amistoso entre Espanha e Brasil daqui a pouquinho, ele foi marcado, tendo como desculpa, entre aspas, os episódios que o Vini sofreu na Espanha tempos atrás. Vamos fazer um amistoso aqui, Espanha e Brasil. Vamos fazer um amistoso com um mote, uma só pele. Vamos, segundo a própria CBF disse, e eu vou até pegar a frase certinha. Vamos fazer uma campanha de impacto global de combate ao racismo. Jogando o Vini Júnior sozinho lá pra dar entrevista? Né? Esse é um amistoso que tem como objetivo mostrar ao mundo que estamos combatendo o racismo? Onde é que estavam os outros jogadores? Será que não era ontem o momento de todos os jogadores estarem ali? Especialmente os jogadores negros que sofrem com isso sempre? E há anos? Será que eles tiveram essa liberdade de repente ir até lá? Será que eles quiseram? Onde estavam os jogadores espanhóis? Onde estava a Federação Espanhola? Onde estava a CBF? Por que não uma coletiva junto? Por que que os espanhóis e os brasileiros não deram coletivas juntos? Para os espanhóis ouvirem o que o Vini Júnior tinha a dizer presencialmente. Para os espanhóis ouvirem as perguntas dos repórteres brasileiros presencialmente. Para os espanhóis terem que responder pelo seu povo, porque eles têm que responder. Eles são ícones, eles são celebridades, eles ganham sendo ícones da população espanhola. Eles não podem ficar só na boa de ganhar dinheiro com o povo espanhol no lado bom, mas no lado ruim não poder responder. Ah, eles são culpados pelo que os espanhóis fizeram? Ser culpado não é a mesma coisa do que ser representante. Não é que eles são culpados pelos crimes dos espanhóis, mas eles falam pelo povo espanhol. Eles são a seleção espanhola de futebol, tá ligado? Assim como a seleção brasileira de futebol fala pelo povo brasileiro. Me admirou bastante, cara. Uma equipe de comunicação tão experiente como tem a CBF, com o Rodrigo Paiva, ter soltado o Vinícius Júnior sozinho lá, cara. Não que precisasse de ajuda, o Vinícius Júnior. Porque o Vinícius Júnior, ele abriu o coração dele e deu uma entrevista, sabe? Muito serena, muito madura. Mas e a imagem que o futebol poderia deixar ontem? Que os jogadores que lá estão, que lá foram convocados, que lá estão representando a seleção brasileira, os da seleção espanhola. E não precisava jogar os mais novos, sabe? Por exemplo, o Endrick. O Endrick não é passando pano nem falando que ele é burrão, mas o Endrick é novo, tá ligado? Não precisa jogar o Endrick. Mas você tem jogadores mais experientes que poderiam ir lá, tá ligado? Que já jogaram no futebol espanhol, por exemplo, que estão no futebol espanhol. O Dorival Júnior poderia estar lá, tá ligado? Você tem membros na comissão que poderiam estar lá com o Vinícius Júnior também. Por que, cara, o Vinícius Júnior sozinho? O amistoso contra o racismo, ele vai ser o quê? Ele vai ter bandeirinhas com frases feitas? Uma só pele? E foi isso. Só teve bandeirinhas com frases feitas e aquela camiseta com a digital, pra falar que somos todos iguais. Não ao racismo? Vai ter o quê?
As equipes vão entrar em campo com camisetas, com frases impactantes. Ontem eu vi uma foto, que aparentemente é uma foto que foi divulgado aí pra fazer uma propaganda do jogo. Tava lá o Vinícius, o Rodrigo, o Lamine e o Nico Williams. Uma foto claramente improvisada no meio do campo. Um segurando a camisa do Brasil, o outro segurando a camisa da Espanha, sem nenhuma mensagem, sem nada. Sem nada. Onde é que estão as referências do nosso futebol? Tá aí a foto. Ó. Essa aí é a foto de divulgação do amistoso que quer gerar, deixa eu pegar de novo a frase, uma campanha de impacto global de combate ao racismo. Essa aí, ó, é a divulgação. Onde estão as referências do nosso futebol, da seleção? Eu até, cara, fiquei feliz de ver a declaração do Danilo na semana passada, sabe? Falando de uma maneira muito serena. Gostei muito do Danilo, mas ontem eles poderiam ter abraçado o Vini. Poderiam estar todos ali juntos com o Vini. Poderiam estar também os jogadores da seleção espanhola. O Carvajal deu uma entrevista lá, falou, não, a sociedade espanhola não é racista e tal. Pois o Vinícius Júnior ontem, Carvajal, falou pro mundo inteiro que ele já pensou várias vezes em ir embora do Campeonato Espanhol. Mais do que isso, ele falou que cada vez ele tem menos vontade de jogar. Chorou algumas vezes. E se você, cara, não se emocionou e não parou pra pensar pelo menos um pouquinho ao ver a entrevista do Vinícius Júnior, desculpa, cara, você... Eu não vou falar o que eu penso de você pra não gerar mais problemas. Mas isso é importante, isso mostra como o esporte é importante, porque o esporte levanta essas pautas, isso demonstra a importância do esporte, e isso demonstra a importância dos nossos jogadores se conscientizarem enquanto membros da sociedade e membros de repercussão de discurso, de como as pessoas se inspiram e aprendem com os discursos de quem está jogando esporte, está praticando esporte. O quanto de livros a gente tem, você pode achar que esporte é só bobagem, mas o esporte gera mentalidades, gera filosofias, gera comportamentos. A molecada repete o comportamento de jogadores. Empresas compram mentalidades, tipo, compram o livro do Michael Jordan e do Kobe Bryant e querem jogar a mentalidade do Kobe Bryant na empresa, tá ligado? As pessoas compram o livro de história do Pelé e se inspiram na história dele. As pessoas se inspiram na história do Garrincha para falar de como as pessoas muitas vezes não têm o reconhecimento que têm e se perdem no mundo das substâncias, mesmo sendo atletas fantásticos. O esporte gera história, gera impacto. E por isso que é importante a conscientização dos jogadores e a coletivização deles. Eles trabalharem em equipe. Porque, infelizmente, o Vini Júnior, se ele lutar sozinho, se ele sair sozinho, os racistas ganharam. Mas, se for uma luta sozinho, é melhor pra saúde mental do Vini. Porque o Vini, ele não precisa pegar essa luta sozinho e lutar sozinho. Ele não precisa se sacrificar sozinho. Até conversando com colega de trabalho assim, tava falando, tipo, muitas vezes, como uma pessoa negra do mundo, você tem que fazer o meio termo de, tipo, luta e saúde mental, de sobrevivência, porque eu preciso ter saúde mental pra sobreviver. Se eu tô num lugar que eu vejo que a luta vai ser individual, eu preciso manter minha saúde mental, o meu trabalho, minha sobrevivência, e vou pegar essa luta e ir para um lugar coletivo. Vou levar essa dor, essa raiva, e vou organizar essa raiva, esse ódio numa organização que vai me dar algo coletivo. Mas se eu vejo que eu estou sozinho, é loucura me sacrificar sozinho dentro da sociedade que a gente vive, tá ligado? A gente não tá numa sociedade heróica, a gente não tá num filme, a gente não tá em Hollywood. A gente não tá num livro de fantasia. A gente tá na sociedade de verdade. Não vou chegar no lugar e vou lutar uma batalha sozinho. Eu vou me posicionar estrategicamente, vou recuar, vou salvar minha mente
E vou organizar minha luta em outro lugar, tá ligado? Então se o Vini Júnior tá sozinho, cara, eu espero que ele vá pra Premier League, parceiro. Se não houver algo coletivo, se não houver uma luta coletiva dos jogadores juntos com o Vini Júnior, se coletivizar e falar e bater lá na porta da Federação Espanhola pra eles fazerem alguma coisa, cara, o Vini Júnior tem talento suficiente pra ser campeão de tudo no Manchester City da vida, no Manchester United, no futebol italiano. Ele pode ganhar tudo em qualquer lugar. O Vini Júnior é um craque. Ele pode ser o titular jogando lá com o Guardiola, ganhar mais uma Champions lá com o Guardiola, tá ligado? E eu acho que os caras tão loucos, os times dos outros lugares tão loucos pra assinar com o Vini Júnior. Ele saia de lá, tá ligado? Porque tem que se coletivar, tem que se politizar o grupo esportista pra ver que são eles que estão sendo atingidos. Se tem principalmente o jogador branco, ele acha que só porque ele é branco ele tá salvo, mas se a torcida começar a ter limite para agredir todo mundo de qualquer maneira, daqui a pouco é ele. E o jogador branco que tem ascendência africana ou do Oriente Médio, por exemplo, vai ficar feliz quando a torcida tiver liberdade para agredir a ascendência dele? Quando os partidos de extrema-direita ganharem mais terreno ainda e eles forem fazer protestos anti-imigração lá dentro do estádio e você, como jogador europeu, tiver uma ascendência, não sei, argelina, uma ascendência palestina, uma ascendência israelense, uma ascendência do Marrocos, do Egito, vai ficar feliz? Vai gostar? Quer dar essa liberdade realmente? Carvajal, você quer que realmente acreditar que a Espanha é um país não racista? A organização é pelo bem de todos os jogadores, tá ligado? Que nenhum jogador tem que sofrer agressão nenhuma dentro do seu ambiente de trabalho. Eu me lembro e eu fico triste porque essa falta de organização, ela até no simbolismo os jogadores não têm. Porque se você pula para a Copa de 2022, houve uma organização de alguns capitães europeus de usar uma braçadeira de capitão com as cores do arco-íris enquanto protesto ao Catar. Porque o Catar é um país extremamente LGBTQIA+ fóbico. Extremamente difícil sobreviver lá até como mulher. Não é um país, nem com as mulheres, nem com os povos minoritários, eles têm nenhum tipo de tolerância. Basicamente, o grupo que vive mais tranquilamente são homens. Diversos outros grupos dos seres humanos têm dificuldade de sobreviver lá. E eles quiseram fazer um protesto simples, que era usar uma braçadeira de capitão. Era só isso. A FIFA falou que ia dar uma punição em dinheiro e um cartão amarelo. Uma punição em dinheiro que, para um jogador, por exemplo, o Harry Kane, que era o capitão da Inglaterra, era dinheiro de troco. Harry Kane tinha um salário, se eu não me engano, na época de 1 milhão de euros por mês. Uma punição de cartão amarelo que, se eles fossem inteligentes, eles podiam mudar o capitão todo o jogo e ninguém ficava pendurado. Tá ligado? E se eles fossem realmente conscientes da batalha, eles sabiam que ia ser um símbolo tão bonito mas o mínimo do mínimo. Eles não iam estar fazendo nada de extravagante. Mas que ia repercutir tanto porque a FIFA ia ser obrigada a punir eles. E a punição ia repercutir no mundo todo. E o futebol ia ser utilizado como pauta para o mundo todo discutir a homofobia e a morte dessas pessoas. O que os capitães fizeram? Recuaram. Não usaram a braçadeira de capitão. Não fizeram esse protesto. Que ia ser um protesto simbólico, mas que ia ficar escrito na história. Com medo de ser punido, e com essa sanha egoísta, individualista, de que vai que um cartão amarelo atrapalha a gente a ganhar a Copa do Mundo, eles recusaram escrever seu nome na história. Todos eles iam ter o nome na história escrito. Mesmo ganhando ou não a Copa do Mundo do Catar ia ser conhecida na história do futebol e na história de nós como civilização quando os jogadores decidiram fazer um protesto em favor de uma pauta global. Mas não decidiram.
Assim como não decidem abraçar o protesto do Vini Júnior junto com ele. Se você continua achando que, ignora, deixa quieto. Uma hora eles cansam. Se coloque no lugar do agredido. Você tá tomando soco na cara, tá tomando soco na cara, tá tomando soco na cara, mas a resposta de alguns para essa agressão, continua apanhando, uma hora o cara que tá batendo vai cansar. Onde estão as referências do nosso futebol que poderiam estar juntos nessa? E eu sei que nessas horas todo mundo fala, o Neymar, que é a nossa principal referência. Gente, esquece isso, esquece. Neymar escolheu ajudar outro tipo de pessoa. Inclusive, ele recomendou ao Vinícius Júnior, ele mesmo deu uma entrevista no Esporte Espetacular falando que era para levar de uma forma mais leve, com uma leveza maior, esse tipo de ofensa. Esquece. Essa galera aí que tava aí nessa geração passada de seleção brasileira, tirando raras exceções, esquece. Vini, você tá quase sozinho nessa, cara. Mas eu tô muito feliz de você ser o capitão da seleção hoje, de você ser um dos novos líderes dessa seleção. É um líder jovem, mais maduro e que vai ser muito importante, inclusive para os mais novos que estão chegando. Ontem você falou do Endrick, de como está sendo a chegada do Endrick na seleção brasileira, e que bom que você está sendo o exemplo para o Endrick e para outros. Porque os exemplos recentes de chegar na seleção brasileira, essa seleção aí recente foi uma seleção, tirando raríssimas exceções, completamente alheia ao que está rolando no mundo. Completamente alheia. Nem aí. Com temas importantes, pertinentes e que são sim ligados ao futebol. Porque o futebol é algo importantíssimo na nossa sociedade. O futebol vive batendo no peito, que é um esporte que todo mundo pode praticar, que é jogado nos 4 cantos do mundo. Mas que na hora que é pra entrar num embate um pouquinho diferente, não é bem assim. Ontem o Rodrigo Paiva, no meio da entrevista, falou que a CBF tem sido referência no combate ao racismo. Eu tenho dificuldades de encontrar essa referência. Tenho dificuldades de encontrar gente que poderia ajudar muito e que tá quieta nesse momento. A entrevista do Vini ontem, tenho certeza, sensibilizou muita gente. Fez com que muita gente parasse para pensar. Já imaginou se tantos outros jogadores que são vistos como os ídolos de uma geração, já pensou se todos eles falassem também? Já pensou? Vini, eu sei que dessa galera aí não dá pra esperar muito apoio. Mas eu vou fazer a minha parte, cara. Vou continuar aqui brigando, inclusive com a galera que vive falando, para de falar nisso, para de futebol, para de falar nisso. Nossa, assunto chato. Pois vou continuar falando. Eu sou, um grãozinho de areia nessa história. Mas eu tô junto com você, cara. Mas eu essa tenho é a importância. orgulho de narrar jogos. Essa é a importância de todos os grãos da areia se juntarem na esperança que eu falei do Cornell lá, que eu falei pra vocês. Os seus, de ver uma entrevista dessa, apesar de você estar, sozinho, largado, mas com uma postura de gente grande. Parabéns, cara. Eu te aplaudo. Parabéns. Você é um baita de um ser humano e eu tô nessa com você. Pô, belíssima
Belíssimo Tá a fim de react, fazer eu uma acho. Belíssimo vídeo, acho que deu pra falar bastante. Pulou lá pro Futeboteco. Tipo, o algoritmo, pelo menos, pegou o mesmo assunto, né? Não que isso seja bom nem ruim, mas pelo menos o corte, o nome ali vai ficar dentro do mesmo assunto, né? E espero que o Vini Júnior, ele é um cara que tá falando que tá lendo, tá estudando. Eu espero que ele encontre a leitura, cara. Ela ajuda muito as pessoas nessa situação, assim. Eu falo de experiência própria, porque o que você encontra na sociedade é só exemplos igual do Neymar. De aplacar a sua dor, de falar, leva na brincadeira, deixa disso. E isso é muito mal, faz muito mal. Aqui eu vou falar totalmente pessoalmente, sem. Geralmente durante os vídeos eu tento falar sociologicamente, filosoficamente, que tudo mais. Eu tento dar uma de chatão, de. Porque é o meu jeito de se comunicar no YouTube. É o jeito que eu aprendi a me comunicar na vida, na minha profissão. É falar de ciência, é falar de filosofia, é falar no português, é falar com palavras difíceis. Mas dessa vez eu vou falar de uma maneira mais aberta, assim. Você, quando na realidade você vai pra realidade, você percebe que durante muito tempo muitas pessoas aprendem a esconder essa dor. Aprendem a mascarar essa dor. A levar no mais fácil, a levar no mais leve. Deixa disso, para de reclamar. E hoje em dia na internet você tem isso como você é mimizento, você é vitimista, tá reclamando de barriga cheia. E cara, isso pode fazer muito mal pro espírito e pra mente. Porque essa dor não vai embora. Psicologia não funciona assim. Você só vai represar essa dor. E essa dor uma hora vai explodir em alguma coisa. O Galo, ele fala sobre isso. O Galo, que é um dos líderes do movimento dos trabalhadores de iFood, de Uber, que ficou muito famoso, né? Um dos melhores líderes políticos que a gente tem. Ele fala muito disso. Que você encontra muito na periferia pessoas igual ele, que ele fala, que ele vivia com ódio. Só que as pessoas falam, não sabem pra onde jogar esse ódio, fica falando disso, fica falando tudo isso. Você não sabe onde jogar esse ódio. E uma hora você joga esse ódio numa violência, uma hora você joga esse ódio na bebida, uma hora você joga esse ódio nas drogas, uma hora você joga esse ódio em apostas, uma hora você joga esse ódio em algum lugar. Porque o nosso corpo não funciona assim, que dá pra você represar e falar, não, deixa pra lá. Não existe violência, não existe ódio e tudo mais. E a leitura, cara, o estudo, o conhecimento, estudar figuras carismáticas, estudar o Galo, estudar o Martin Luther King, estudar o Malcolm X, estudar o Cornell que eu falei, a arte, a música, o rap, os filmes, Corra, diretores como Jordan Peele, outros diretores, o movimento Blaxploitation te ajudam a entender aonde jogar esse ódio, te ajudam a te orientar, te ajudam a entender que esse ódio é verídico. De fato você pode sentir esse ódio. Só que você não precisa jogar esse ódio em coisas ruins. Você pode pegar esse ódio, organizar e jogar em coisas que vão de fato ajudar a mudar a realidade. Como por exemplo, igual o André Henning falou, de ajudar a nova geração. De pegar a nova geração e até contemporâneos a ele, né? Pegar Rodrigo, pegar Hendrick e, tipo, dar um livro na mão dele, dar um CD na mão dele, explicar e ajudar ele a entender a letra. Léo, você tá falando de, tipo, obrigar? Eu tô falando de uma obrigação meio que pedagógica, didática, tá ligado? De falar, cara, lê esse livro, que você vai entender todas as dores que você sente até hoje. Mano, vamos sentar pra conversar sobre isso. Vamos sentar pra ouvir essa música e conversar sobre tal coisa. E ajudar toda essa molecada, porque, cara, grande parte da seleção brasileira, o ataque brasileiro é todo negro, tá ligado? E o ataque que vai ser titular na Copa do Mundo, provavelmente, Hendrick e Rodrigo Vinícius Júnior jogam no Real Madrid, tá ligado? São do Real Madrid. Vão sofrer essas violências. E aí você joga esse ódio num movimento de mudança, realmente. Só que esse movimento tem que ser coletivo, nunca individual.
Quando eu falo que o Vini Júnior não é um herói, não precisa ser um herói, não é um Marte, não precisa ser um Marte, não é diminuindo o Vini Júnior. É não querendo jogar toda a responsabilidade no Vini Júnior. É entender que o Vini Júnior é um ser humano como eu. Pele, osso e carne. É entender que o Vini Júnior não precisa sofrer sozinho. É entender que todos nós estamos no mesmo barco. E aí pedir para que a sociedade, principalmente as pessoas brancas, não joguem toda a luta no Vini Júnior. É lógico que simbolicamente ele é um herói. Se ele continuar essa luta, se ele lutar a carreira toda dele, ele vai ser um herói. Ele vai estar em bottoms, como eu falei, né? Ele vai ser um exemplo, ele vai estar em dissertações, ele vai estar em livros. Mas eu tô falando materialmente, na vida dele. Ele não precisa viver como herói. Ele pode se tornar um herói simbolicamente. Ele pode se tornar um herói como símbolo, como ícone. Mas ele não precisa viver como herói. Ele não precisa sentir as dores como herói. Ele não precisa tancar tudo no peito e viver tudo isso sozinho. É isso, vou ficando por aqui. Espero que esse vídeo tenha sido de alguma maneira didático, educativo, tenha ajudado a entender a questão, tenha ajudado a entender um pouquinho mais o mundo. O objetivo dos reacts e das leituras de textos aqui conjuntas é essa. Que a gente entenda um pouquinho do mundo, conheça um pouquinho do mundo e do conhecimento humano e da história humana. Né? Vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like. Não esquece de se inscrever lá no TNT Esportes. O conteúdo dos caras é bom. O conteúdo do André Henning é bom também. Não esquece de comentar e compartilhar esse vídeo também me ajuda muito. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, até a próxima e tchau.